Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos, vamos ver alguns detalhes desse evangelho, desse 28º domingo do tempo comum. Ele é conhecido como o evangelho do jovem rico, mas no evangelho de São no evangelho de São Marcos, nós encontramos aqui no início desse evangelho, no versículo 17, que o narrador, claro, o evangelista diz: quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém. O evangelho começa assim: veio alguém, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Nós podemos já pensar nesse alguém correndo, que somos nós. Veio alguém correndo e se ajoelhou aos pés do mestre, aos pés de Jesus, e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde com outra pergunta: por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Tu conheces os mandamentos. Ele, como um bom judeu, aquele homem que correu aos pés de Jesus, ali o próprio Jesus aponta que ele conhece os mandamentos. Tu conheces os mandamentos. E aí tem a descrição dos mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, e aí segue toda essa lista. E aí esse homem que correu atrás de Jesus e se ajoelhou, disse diante dos mandamentos que foram citados: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E nessa hora, esse versículo me chamou muita atenção hoje, rezando com esse evangelho, porque ele olha para o mestre, ele olha para Jesus e diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então aqui era uma pessoa adulta. E aí Jesus olha para ele com amor. É bonito porque São Marcos faz essa descrição. Jesus olhou para ele com amor e disse: uma só coisa te falta. Aquele homem disse para Jesus que vivia todos os mandamentos, que vivia na risca os mandamentos da lei de Deus. E Jesus olha para ele com amor e diz: uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Meus queridos irmãos, aqui nós entendemos o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. É preciso seguir o Senhor deixando tudo para trás. É preciso amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e nos decidirmos ainda mais por Ele. E continua o evangelho: mas aquele homem, quando ouviu que Jesus pediu para ele deixar tudo, dar aos pobres e seguir o próprio Senhor, ele ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Vamos dizer aqui, porque era avarento. Porque existe rico que é pobre, sim ou não? Sim, pobre de coração. E existe pobre que é rico, não é? Mas vamos dizer aqui que esse homem ficou triste e abatido porque ele era avarento. Ele tinha muitos bens. Ele vivia essa dimensão da posse, de ter muitos bens. E aí, depois desse encontro com esse homem, Jesus chama os discípulos, aqui no cantinho, e diz para eles: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Nós podemos dizer assim: como é difícil para um avarento entrar no reino de Deus. Ou coisa feia é uma pessoa avarenta, só pensa em dinheiro, só pensa em consumir, em ter poderes através daquilo que são as posses.
E aí Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Depois os discípulos perguntaram a Jesus: e agora? Quem pode ser salvo? Né? Diante dessa situação, né? Quem pode ser salvo? E aí Jesus olha para os discípulos e diz: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Ele pode salvar um avarento. Ele pode libertar o homem dessa escravidão do poder. A pessoa que quer ter muito, que quer possuir muito, né? Porque aqui entra a dimensão do poder e do possuir, que gera verdadeiras pessoas numa cadeia de pecado, nós assim podemos dizer, que querem ter poder, e esquecem do reino de Deus. Porque como Jesus mesmo nos falou, como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. Nós podemos dizer como é difícil para um avarento entrar no reino de Deus. Agora vejam, com esse evangelho, o Senhor nos lembra uma das bem-aventuranças que está lá no evangelho de São Marcos, no capítulo 5, no Sermão da Montanha. Lá existe uma bem-aventurança que vai nos libertar da avareza. O evangelista Mateus descreve: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós somos chamados a essa pobreza em espírito para não cairmos no pecado desse homem, desse jovem rico, desse homem rico. E por isso nós precisamos lembrar daquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. E quem são os pobres em espírito? São os humildes, são os simples, são aqueles que conseguem partilhar. Porque o avaro, a pessoa que é avarenta, ela não tem a capacidade de partilhar os seus bens. Ela retém os bens, ela não tem a capacidade de partilhar. E por isso esse homem ficou triste, ele ficou abatido, porque ele não era capaz de partilhar, de deixar tudo, de dar aos pobres e seguir o Senhor. Ele não era humilde, ele não era simples, ele não tinha a capacidade de viver uma comunhão de bens, uma partilha de bens para com os pobres, para com os necessitados. E nós somos chamados, meus queridos irmãos, como batizados, a sermos capazes de socorrer, de partilhar, de ofertar os nossos bens, de partilhar aquilo que temos com os necessitados e seguir o Senhor com todo o nosso coração. Na leitura da carta aos Hebreus, o escritor sagrado diz assim: preferi a sabedoria aos cetros e tronos, em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei a nenhuma pedra preciosa, pois a seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia diante dela. A prata será como a lama. Veja, o escritor sagrado, do livro dos Hebreus não, do livro da sabedoria. O escritor sagrado do livro da sabedoria diz: preferi a sabedoria aos cetros e tronos. É necessário preferir Deus. Nós somos chamados, em primeiro lugar, a escolher Deus. Esse homem, quando ouviu o chamado de Jesus, que era necessário vender tudo e partilhar os bens e dar aos pobres, ele ficou triste, porque não era capaz de partilhar. E o livro da sabedoria nos aponta que é necessário preferir a sabedoria. E aqui a sabedoria é com S maiúsculo, que é o próprio Deus. Nós somos chamados, meus queridos irmãos, em primeiro lugar a escolher Deus e não a riqueza.
escolher Deus e não o dinheiro. Hoje tem sido o contrário, as pessoas preferem escolher o dinheiro do que Deus. É necessário escolher Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar e deixar que o próprio Deus conduza a nossa vida e não o Deus mamon, o Deus dinheiro. Nós não somos chamados a ser conduzidos por aquilo que é papel deste mundo. Nós somos chamados a ser conduzidos pelo próprio Deus, que é o Senhor das nossas vidas e que conduz todas as coisas. É o próprio Deus que conduz todas as coisas. Na carta aos Hebreus, agora eu entro na carta aos Hebreus, na segunda leitura, o escritor sagrado diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até dividir a alma e o espírito. Esse evangelho de hoje, ele precisa penetrar na nossa alma, para sermos capazes de abrir o nosso coração à partilha. Partilhar os nossos bens, não vivermos fechados em nós mesmos, e até terminando a nossa vida como esse homem, que saiu e foi embora, abatido e com tristeza, porque quem conduzia a vida dele era o dinheiro e não Deus. Meus queridos irmãos, à luz do livro da sabedoria, nós somos chamados nesse 28º domingo do tempo comum a preferir Deus, a escolher Deus e, escolhendo Deus, ter a capacidade de partilhar os nossos bens. Não sermos fechados, mas abertos à partilha de bens, porque é assim que os primeiros cristãos viviam. Basta nós olharmos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando lá no capítulo 2, o capítulo 4, diz que eles tinham tudo em comum. Eles partilhavam os seus bens e não se encontrava necessitado no meio deles. Não se encontrava necessitados no meio dos cristãos. E o testemunho dos primeiros cristãos, ali, no livro dos Atos dos Apóstolos, deve interpelar o nosso coração para vivermos a pobreza evangélica. Que a pobreza evangélica, preste bem atenção, não é não ter as coisas. Todos nós precisamos ter o nosso trabalho, ter o nosso salário, nós precisamos ter a nossa casa, ter toda a manutenção para viver. A pobreza evangélica será que o meu coração é aberto para a partilha? Eu sou uma pessoa que, de fato, abro o meu coração para partilhar os bens que Deus me deu? Isso é pobreza evangélica. É ser pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, meus queridos irmãos, sejamos abertos à partilha de bens. E partilhando os bens, nós seremos pobres em espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para